Alô pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. Levanta o fundo aí. Hoje o programa leva um número espetacular. Pasmem os senhores e as senhoras. Show Mais número 2743. É espetacular. Nós estamos completando, aliás, completamos no último dia, no último mês, melhor falar um mês de abril, foi dia 1º. Eu evito falar o dia porque é o dia, bem no dia da mentira, estreou o Show Mais, a brincadeira. E foi para nós uma grande verdade, porque, repito, em abril do ano passado, 2017, a gente completou 13 anos no ar. 13 anos no ar. Estamos caminhando a passos largos para o dia 1º de abril de 2018, quando então, e logicamente e matematicamente falando, iremos completar 14 anos de Show Mais. Graças à interação dos nossos queridos amigos telespectadores que tanto participam do nosso programa. Olha, você pode participar pelo www.tvmaisabc.com.br, só aqui ó, no keyboard, no contato @tvmaisabc.com.br. Pode usar o Facebook, é Facebook/TVMaisABC. E também pode participar. Eu não vou ficar falando aqui, vai correr aqui na tela, ó. Tem o contato @tvmaisabc. E a gente agradece mais uma vez, sistematicamente, a gente recebe o WhatsApp lá de um pessoal muito carinhoso. Eles são de um hostel lá em Ushuaia, na Patagônia, Argentina. E lá, eu acho que alguém daqui do ABC foi para lá, não é? Sintonizou no notebook, aquela coisa toda, eles assistiram no big screen, na tela grande, gostaram, e agora de vez em quando eles mandam um abraço para a gente e a gente manda um abraço para eles também. Aliás, é um lugar muito legal para se visitar. Não vou fazer propaganda do hostel aqui, não posso fazê-lo. Mas, para quem gosta de frio, principalmente, Ushuaia é o canal. O tema desta noite é um tema muito importante: como montar uma equipe campeã. Belezura, é isso aí. Som na caixa, som na caixa. Hoje nós estamos recebendo o empresário executivo Marcos Guglielmi. Marcos, muito boa noite, muitíssimo obrigado. Boa noite. Palmas. O auditório hoje está... Ô Marcos, eu vou começar com essa pergunta: como montar uma equipe campeã? Boa noite, Darcio. Boa noite. Bom, primeiro de tudo a gente tem que prestar atenção como formar ela, né? Precisa ter um início aí. E o que já vem a contratação aí, como contratar, né? Exatamente. Então, na verdade, mesmo antes de contratar, nós temos que pensar nela primeiro, né? A contratação tem que ser tomada como um processo. Então, na seleção, a gente precisa pensar que antes mesmo de contratar tem uma série de questões aí que nós temos que olhar, como a descrição de cargo, o perfil de quem vai ser contratado, selecionado, para que a gente possa fazer uma boa seleção e aí ter uma boa equipe. Então, na verdade, para ter uma boa equipe, o processo começa bem antes da própria contratação. Com certeza, com os sonhos, os anseios de cada um que devem coincidir com os sonhos e anseios do empresariado, porque a empresa ela é quase que humana, tem gente por trás dela. Exatamente. Então, uma das coisas, por exemplo, que é importante aí dentro da empresa é que se tenha os valores daquela empresa que são importantes também para a equipe da empresa, ou seja, para haver conexão, tá certo? Aliás, me veio à mente agora, eu gostaria que vocês, a nossa equipe é campeã também, você viu, tudo formada por jovens universitários. Põe o nome de cada um da equipe e em que aparelho está trabalhando. O aparelho é bom também, né? Em que aparato vocês estão fazendo? Um faz o TP, outro faz o GC, para a gente fazer uma homenagem a vocês, que vocês formam uma equipe campeã. Né? Não parece, mas a juventude é importante no meio empresarial, né, Marcos? Claro, é muito importante. E uma das coisas que, por exemplo, o empresário precisa prestar atenção na hora de contratar é que muitas vezes o empresário já tem, às vezes, uma certa idade e ele precisa prestar atenção de que se ele for contratar uma pessoa mais jovem, essa pessoa certamente não será igual a ele. E essa diversidade é importante muitas vezes para a empresa continuar crescendo e inovando. Então, ele tem que ter essa consciência de que essa diferença pode ser bastante importante. O que não tira a importância de se colocar perfil. E creio que importante também é o perfil,
de cada elemento da equipe, né, para ver que se somados... Ah, já estão tão rápido. Opa. Atenção para a musiquinha. Parananana. Laís no áudio. Lucas no TP. Tayane no GC. Emanuela no VT. Camila no corte. Mauro, Kaique e Leandro, câmeras, e o João, o exibidor. Pronto. A equipe está aí. Excelente. Excelente. Mas que rapidez, você viu que coisa Puxa, interessante? né? Isso é um ponto importante também, né? O tempo que se gasta, não é, para se fornecer uma informação. Eu fiz um pedido para agradecimento, mas poderia ter sido feito um pedido no qual, não é, tivesse linkado uma comunicação internacional para o fechamento de um contrato ou de um representante que estivesse no exterior ávido por essa informação, né? Sim, exatamente. Essa velocidade é importante porque a comunicação é importante da equipe e muitas vezes a equipe espera também, por exemplo, de um líder que se tenha uma comunicação aberta, mas não só aberta como ágil, né? Porque senão ela pode ficar, como se diz, desmotivada pela falta de comunicação ou pela agilidade na comunicação. Agora, Marcos, pela importância da contratação, né? Uma simples entrevista, aspas para simples, né? Um preenchimento de um formulário, são suficientes para você aquilatar, não o valor técnico, vamos dizer assim, da pessoa. Às vezes a pessoa é um excelente profissional, só que o perfil dela como pessoa, não é? Como ser humano, não é tão bom assim. Olha só, gente, e tem casos, né? A Sim. pessoa é um profissional maravilhoso ou maravilhosa, mas falha em determinados pontos no relacionamento com os demais. É muito importante. Então, uma das coisas que é detectado, inclusive em pesquisas, é que muitas vezes quem está contratando olha muito só para a experiência, né, da pessoa, o que ela fez. E, como você mesmo falou, a parte de quem é a pessoa pesa muito para depois, para quando se quer resultados, né? Então, antes mesmo da contratação, você precisa entender o perfil que você quer, de quem é o ser, né, vamos dizer assim, não só a parte da experiência. E essa parte do ser é muito importante na hora da contratação para se ter uma boa equipe. Porque, sim, o ser é importante, porque o saber, não é, ou demore um pouco mais ou um pouco menos, ela adquire, não é? Exato. Agora, se a pessoa sabe, mas o ser é falho, vai destruir, inclusive, uma parte muito importante. Não é só uma autodestruição dela como profissional, mas ela contamina, ela mina os demais da equipe. Exato, exatamente. Então, muitas vezes não se presta atenção isso no começo, que é uma prática comum. Na verdade, as pesquisas mostram que se contrata muito, na verdade 81% normalmente dos empresários, quando vão, por exemplo, dispensar uma pessoa, dispensam por comportamento, não dispensam por questão técnica ou questão de experiência. 80 e poucos por cento. 81. Ó, Muito, né? É no ser, é o ser que... Exato. Porém, quando se vê a prática no começo, na contratação e na seleção, é exatamente o contrário. Então, olha, dá muito peso para a experiência, talvez muitas pessoas que estão assistindo devam ter já visto isso, se dá muito peso na experiência, num currículo, por exemplo. Você fala assim, essa pessoa tem uma experiência muito boa. E aí se esquece um pouco da parte do ser dessa pessoa e aí a contratação muitas vezes não ocorre corretamente. É interessante. E até que ponto o chefe pode confiar, né, numa equipe? Ele deve confiar 100%. Desconfiar. Ou confiar. Confiar. Não é o confiar desconfiando? Um pezinho atrás? Imagina só, se eu converso com você desconfiando, você vai perceber? Não, eu acho que eu vou. É muito provável que outra pessoa vá perceber a desconfiança. O que vai acontecer com a desconfiança? Vai acontecer a desconexão. E com essa desconexão, vai começar a se gerar problemas dentro da equipe. Que é o que muitas vezes as pessoas veem, né? Detectam como falta de comprometimento, enfim, desmotivação e tudo mais. Então, sim, o líder tem que confiar. Ele está contratando alguém e ele precisa confiar
nas pessoas para poder desenvolver o trabalho. Agora, Isso vamos não é partir livre. do princípio que a equipe seja realmente boa, bala, não é? Alguns errinhos aqui ou lá, mas nada muito importante. Mesmo assim, quais os tipos de problemas que essa equipe costuma apresentar? Acredito que o Ou primeiro... vícios de convivência, por exemplo, entendeu? Eu acho que a primeira questão, normalmente dentro da equipe, é a parte da comunicação, né? Então, a comunicação ela é muito importante e quando ela falha, ela leva muitas vezes a algum tipo de rompimento, algum tipo de briga, e isso é prejudicial para a empresa, para a Nossa, equipe, você falou para uma coisa todos. importantíssima. A comunicação informal, digamos assim, é um perigo. É um perigo. Eu falo uma coisa para você, você passa de uma outra maneira, chega num outro level, mas como ele está? Está falando isso, já começa chuta o balde, sem saber a origem de quando e como nasceram determinados conceitos. Exatamente. E dentro dessa comunicação, aí vem os perfis, né, das pessoas que são totalmente diferentes, né? Então você tem pessoa... Cada um reage de um jeito. Cada um reage de um jeito. Tem uma pessoa mais introvertida, tem uma pessoa mais extrovertida, enfim. E isso acaba fazendo com que a comunicação seja diferente para cada um. Claro. E quem está do outro lado precisa entender isso. E uma coisa que deve pairar, né, é a verdade numa equipe. Se eu falo uma coisa, te emito um conceito, você deve conferir que eu estou falando a verdade. Ninguém falhar com a verdade em equipe. Exato. Não é? Exato. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Aliás, esse conceito é do Buda. Ele diz o seguinte, tem 3 coisas na vida que a gente não pode esconder. O sol, a lua e a verdade. Já já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta recebendo o empresário Marcos Guglielmi. E nós estamos conversando como montar uma equipe campeã, não é? Como se fosse fácil, mas não é fácil não. Não é receita de bolo. O bolo com receita e tudo, tem hora que murcha. Exato. Não era para murchar, não era para Não dar é. errado. Você pôs tudo certinho as medidas. Mas por quê? Porque às vezes a farinha estava meio velha já, não é? Ou o ovo tinha um ovo meio desconcertado, desamparado. Agora, nós estamos falando tanto erro da equipe, quando ele aparece. Mas como se detecta um erro da equipe ou um erro do chefe, da empresa? Como você lida com isso? Normalmente, uma das questões que o líder deve colocar é avaliar o desempenho da equipe. E nesse desempenho, quando se avalia, normalmente se faz o feedback, ou seja, o retorno da comunicação daquela equipe para o próprio líder. Ou seja, se fala com a pessoa da equipe e se tem um retorno de como também eu, como líder, estou indo. Com isso se faz uma evolução, né, das questões, porque errar é humano, certo? Então, partimos do princípio que todo mundo erra. Mas não se consertar isso é que é a questão. Então, e se você tem isso aberto com a comunicação e tudo mais, é provável que a coisa melhore. Mesmo porque, Marco, para você formar uma equipe supostamente de 10 pessoas, por exemplo, você vai ter que conversar com umas 50, 60 ou mais. Não é? Mesmo assim, a tua entrevista com a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, ela tem um perfil. O teu perfil de entrevistador e você Sim. vai absorver o perfil do entrevistado. Sim. Não é? Mas, será que a ideia do que você precisa é vendida quantos por cento para o entrevistado? Ele fala, sim, eu aceito, eu quero ficar, Você está entendendo? Claro. Quantos por cento será? Porque depois você precisa juntar esses 100% e dar uma equipe 1000, né? Como a gente tinha falado, antes mesmo de começar o processo de seleção, você determina várias coisas dentro da empresa. Por exemplo, como valores da empresa, a missão da empresa, o propósito dela, a visão da empresa. E isso é apresentado para um candidato mesmo antes de começar um processo de seleção. Com isso, você consegue fazer com que
as duas partes tenham o mesmo objetivo, o objetivo é em comum. Tendo o objetivo em comum, a chance de você estar alinhado e andar na mesma direção é muito mais alta. E aí se consegue a equipe, vamos dizer assim, campeã, baseado em valores, em propósitos que são comuns para todos, na verdade. Aí independe até do perfil. E muito importante é a comunicação informal, gente. Imagina nos hospitais, numa companhia aérea, um fala uma coisa, o outro entendeu o outro e passou outra. Muitas vezes, nessas profissões sutis e importantíssimas que lidam com a vida, não pode haver erro. Não pode. Não pode haver erro. Não é? Exato, Se eu vou fazer uma cirurgia, sou um médico, cirurgião, eu tenho que ter todo mundo ao meu redor, uma equipe 1000%. Se a pessoa peça uma coisa, um aparelho, doutor, eu não sabia que precisava. Vai lá pegar até aí. Não pode acontecer isso. Não é? Exato. Eu estou fazendo essa colocação porque, dependendo da profissão, essa comunicação informal, porém ela é formal, né? Porque a prática da pessoa determina essa formalidade, não é? Que nem um instrumentista, ele tem que, na medicina, ele tem que checar todos os aparelhos, os instrumentos que estão ali, não é? Livres, desimpedidos, asseados. Como formar essa equipe? Se de repente A não veio, vem o B de uma outra equipe que não é dessa especialidade, em vez de segurar o negócio assim, ele segura assim, por exemplo. Uma das coisas que existe dentro de uma equipe é, por exemplo, as descrições do que as pessoas fazem, né? Que muitas vezes se chama de descrição de cargo. Nessa descrição, não importa o nome da pessoa ali. O que importa é qual que é a descrição e o que ela faz. Você pode treinar outras pessoas a fazer exatamente a mesma coisa que aquela determinada descrição de cargo tem. Com isso, se evita esse tipo de, entre aspas, comunicação informal, né? E através também de processos, né? Por exemplo, como você citou, num instrumentista, existe um processo a ser seguido, que qualquer um... Um protocolo, né? Um protocolo, um processo, um padrão que qualquer um poderia seguir. Então, aí independe do nome da pessoa, independe muito mais do processo e daquele cargo que a pessoa está ocupando naquele momento. Eu fiz essa colocação porque é importante, muito importante, não podemos nos esquecer da criação. Você formou a equipe A, por exemplo, mas, for the yes, for the no, que nem diria o Barack Obama, você tem que ter a B, se for o caso a C, não é? Para você poder lidar com essas peças. Não veio fulano que é especializado lá no oxigênio, ou então é um copiloto experiente, vamos chamar ciclano. Né, contanto que ninguém corra risco. Exatamente. Quando nós assessoramos algumas empresas, né, nós fazemos isso, uma das coisas que nós fazemos, quando tem um cargo que é crucial, por exemplo, que cuide de vidas, por exemplo, que é o caso que você está citando, a gente sempre coloca alguém com um plano de contingenciamento, ou seja, tem uma pessoa que faz aquilo todo dia, rotineiramente, e tem uma pessoa treinada para substituir essa outra pessoa. Essa é uma estratégia que é usada para esse tipo de situação, quando se tem uma pessoa num cargo muito crítico, né? Que se ela não tiver, a coisa toda fica ruim. Né? Agora, vocês trabalham com o empresariado? Sim, nós treinamos empresários. Esse é o nosso principal... Prepara um empresário para... A gente prepara o empresário tanto em termos comportamentais como em gestão, né, técnicas de gestão, para poder fazer com que ele consiga uma lucratividade melhor na empresa dele, uma equipe melhor e mais tempo até para ele, né? Mais tempo para ele poder desfrutar do que ele quer. É um mundo infinito, parece simples tudo isso que nós estamos falando, mas não é. Não é? Porque se você pensar bem, por exemplo, um elemento bem treinado numa equipe, num setor farmacêutico, por exemplo, não é um técnico, uma boa pessoa, tudo. Mas ele é seduzido, não é? Por outras empresas também. Então, a parte comportamental, não é importantíssimo, porque quanto que ele não vale para o mercado se ele for trabalhar na empresa B, na empresa farmacêutica B, com todas as fórmulas que ele conhece, com tudo aquilo que ele aprendeu em 15 anos de empresa, por exemplo. Exato, ele vale muito. Muito. E as pessoas, elas acabam, às vezes, deixando uma empresa por causa
por causa dos líderes, normalmente, né? Não é, às vezes não é tanto só pela empresa em si. Muitas vezes pessoas falam da empresa, mas não é só pela empresa, é pelas pessoas que estão dentro daquela empresa. Então, o comportamento entre um e outro, e essa comunicação toda que nós até falamos, ela é muito importante, porque senão pode ocorrer essa desconexão e aí a pessoa vai avaliar e sair mesmo, né? E as nossas homenagens a todos os departamentos de RH, as pessoas responsáveis, porque é uma posição muito sutil, muito delicada de uma empresa. Muito mais importante do que se pensa. Não é só o preenchimento de um formulário ou chamar um funcionário para dar uma informação ou para dar uma advertência. Não. É um ponto cirúrgico, não é? De uma pequena, média ou grande empresa. Pode ser com 1000 funcionários ou com 10 só. Exato. Afinal de contas, a empresa é feita por pessoas, né? Então, se não se contrata bem, não se forma a equipe bem, tudo pode não dar muito certo e não é isso que nós queremos. É técnicas para isso. Agora, qual a recomendação final que você daria para aquele que vai ser entrevistado, para o futuro funcionário? A questão de postura, porque isso é muito importante também, não é? E nós estamos vivendo um momento diversificado do mundo social, né? O que você falaria em 10 segundos que já pintou lá o non piangere? Perfeito. Eu diria para a pessoa que tenha muito comprometimento com o que ela diz na entrevista, por exemplo, né? Porque muitas pessoas falam uma coisa, mas depois... E se consegue se detectar isso numa pessoa, numa entrevista. Obrigado, Marcos Guglielmi, empresário executivo, visitando o Show Mais. Obrigado, Marcos. Obrigado. Boa sorte. Non piangere mai davanti alla gente che non comprende il significato delle tue lacrime. Não chore mais pelas pessoas que jamais compreenderão o significado da tua lágrima. Tchau, Bela. Tchau. Fui.